Olá, tudo bem com você? Eu espero em Deus que sim. Espero de verdade em Deus que sim. Gente, mais um devocional, mais um episódio e eu quero conversar com vocês hoje sobre mais uma mulher que tem marcado a minha vida nesses dias de devocional, de mergulho na palavra. Alguém que tem também muitas lições para a gente poder aprender com essa pessoa. E essa personagem é Dorcas. Dorcas, a história dela, os poucos versículos, né? O resumo sobre a história de Dorcas está descrita em Atos. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36. Diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Você já leu a história de Dorcas? Você já conhecia? Já ouviu falar? Tem alguns ministérios que pegam o nome de Dorcas e colocam como tema, né? Como nomenclatura de serviço social, ajuda aos órfãos, às crianças, porque a história dela tem essa base, né? Tem essa linha. Então a Bíblia diz que Dorcas, essa discípula de Jesus, como o texto diz, e é lindo isso, né? Esse termo, discípula de Jesus. Eu estava pesquisando e disse que ela foi essa precursora de ter esse título, discípula de Jesus. É muito lindo isso. E a Bíblia diz que esse amor prático, esse serviço humilde, esse impacto de uma vida dedicada a ajudar os necessitados foi um marco, uma característica na vida de Dorcas. E se a gente for falar sobre assistencialismo, ajuda aos pobres, né, socorro às viúvas, e alguém pode dizer, pastora, mas muita gente faz isso. Essa história de Dorcas, a gente vê isso de forma muito clara, muito objetiva hoje. As pessoas fazem isso, evangélicos, não evangélicos, muita gente faz isso. E sim, com certeza, muita gente faz isso, muita gente ajuda as pessoas. Né? A gente sabe de histórias de pessoas que já têm um compromisso no Natal, no Dia das Crianças, né? E em orfanatos, em asilos, e tá tudo bem. A minha questão aqui não é o enfoque de que Dorcas, como diz a Bíblia, ela fazia roupas, né? Para suprir a necessidade das viúvas, como a Bíblia diz. Não. O meu enfoque aqui é que a gente compartilhe e a gente entenda um pouquinho mais sobre essa mulher, essa discípula de Jesus. Ela nos ensina sobre a importância do amor prático, do valor do serviço humilde e o impacto de uma vida dedicada a ajudar aos outros. Dorcas, um nome grego, também chamada Tabita, que é um nome aramaico, que tem o mesmo significado, significa gazela, um animal conhecido por sua graça e agilidade. Eu não sei se vocês já perceberam, meus queridos amigos e seguidores, que eu tenho essa curiosidade sempre em saber o significado do nome, porque para mim isso é muito importante, fala muito, né, sobre a nossa índole e o que a gente carrega. O ministério prático de Dorcas, ela era uma costureira e se dedicava a ajudar as viúvas e as pessoas que ela
tinha acesso usando o seu dom, usando o seu talento natural. Não era nada extraordinário, né? Não era nada onde ela tinha muitos recursos, mas era o que tinha nas suas mãos, ela usava para abençoar as pessoas. A comunidade foi abalada pela morte de Dorcas. Você percebe uma comoção da comunidade, tanto que eles enviam duas pessoas, dois discípulos, dois homens, a buscarem Pedro e dizer: venha ligeiro, venha rápido. Eles nem dizem o assunto. E quando Pedro chega lá, a Bíblia diz que as viúvas e os santos cercam ele e mostram as obras de Dorcas. Eu acho lindo isso no texto, porque quando Pedro chega lá, eles não dizem assim: olha, uma santa mulher que orava aqui de manhã, de tarde e de noite, olha, uma santa mulher que estava aqui no templo todo dia, olha, uma santa mulher que expulsava demônios. Não, eles mostram de forma prática a forma que Dorcas estava vivendo o Evangelho de Jesus. É muito lindo isso. O milagre da ressurreição impactou a comunidade. O texto nos diz isso, né? O texto diz que isso trouxe, no versículo 42, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Que coisa linda! Que mulher improvável, simples, no seu cotidiano, fazendo o que ela entendeu que era para ser feito, era o que tinha para hoje, era o que ela tinha condições de fazer, era abençoar aquelas pessoas. E a forma simples, prática, ordinária do dia a dia de Dorcas, o dia a dia dela, impactou a sua comunidade mesmo após a sua morte. O impacto social, a notícia do milagre se espalhou rapidamente por toda a região de Jope, fazendo com que muitas pessoas crescem no Senhor. Mesmo após a morte de Dorcas, o Evangelho de Jesus foi pregado e de uma forma tão simples. Ela não tinha o microfone na mão, ela não estava à frente de uma grande multidão, ela não estava fazendo milagres, sinais e prodígios. Era o seu dia a dia, o seu ordinário, que estava impactando aquela comunidade. As marcas se ficam. Quando Pedro chega a Jope, as viúvas lhe cercam e mostram as roupas que Dorcas havia feito para elas. Não é sobre roupa, é sobre usar o seu talento para abençoar a outros. Gente, quando eu pesquisei sobre Dorcas há muito tempo atrás, eu fiquei pensando que ela usava o seu tempo para praticar boas obras. Uma vida com propósito não perde tempo com futilidades. Foi a primeira coisa que me startou quando eu comecei a mergulhar e a estudar um pouco sobre ela. Você não percebe uma mulher fútil, uma mulher à toa, como a gente poderia dizer, né? Uma mulher sem propósito. Não. O tempo dela, a Bíblia diz isso, o tempo dela era gasto para praticar boas obras. E o que é que a gente tem feito com o nosso tempo, né? A gente pode refletir sobre isso. Quando nós morrermos, que marcas deixaremos nas pessoas? Pastora Cris, o seu canal é um canal de devocional, é um canal para nos ensinar a mergulhar na palavra, falar de morte. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós não estivermos mais aqui, o que é que as pessoas vão dizer de nós? Porque enquanto Dorcas era uma simples costureira que assistia às viúvas, nada demais acontecia. A comunidade sabia do que ela fazia, mas não existia uma expansão desse projeto de Dorcas, não existia holofote a respeito disso. Quando ela morre, é que tudo isso vem à tona no sentido da comunidade ser atingida por essa notícia. E depois que ela ressuscita, muitos creram no Evangelho de Jesus. O que é que vão dizer quando a gente morrer? O que é que vão dizer quando eu morrer? Será que vão dizer: que mulher extraordinária, que mulher que não perdia tempo com futilidade, que mulher que usou o que tinha na mão, o talento que tinha, os dons que tinha para abençoar o outro? O que é que vão dizer de nós? Que testemunho as pessoas vão falar sobre a gente? As viúvas mostraram a Pedro o fruto das mãos de Dorcas. Quais têm sido os frutos práticos que estamos produzindo? Às vezes nós temos boas intenções, planejamos ação social para a comunidade, visita a hospitais, creches, mas caímos na armadilha da nossa mente que diz: com que dinheiro? Com que tempo? Quem vai comigo? Essa responsabilidade não é minha, é da prefeitura, dos pastores, dos ministérios. Existem na igreja setores específicos que trabalham com isso. Essa não é a minha função, não. Dorcas fez o que deveria fazer, com o talento que Deus lhe deu, e mesmo depois da sua morte, o seu testemunho
continuou impactando a comunidade que ela vivia. Hoje, com 50 anos de idade, eu já tenho refletido sobre isso já há algum tempo. O que vão dizer de mim depois que eu morrer? Qual é o testemunho que vai ficar após a minha morte? E você? Na idade que você está, com a realidade que você vive, aonde Deus já tem te levado? O que vão dizer de você? Quais frutos práticos a gente vai deixar? O que é que a comunidade vai falar a respeito de nós depois que a gente partir? Vamos refletir sobre isso? Que Deus te abençoe.